Olá, você que acompanha a boa programação da TV Informe. Já estamos no ar com mais um programa ao vivo, o nosso encontro semanal para debater temas de interesse da nossa comunidade, em especial na área política, é o Informe Blumenau Entrevista, sempre trazendo as principais personalidades que formam o mundo político aqui de Santa Catarina, de Blumenau e inclusive do Brasil. Hoje o nosso tema é política pura, nós vamos conversar com um dos grandes personagens das últimas 2 semanas do tabuleiro eleitoral em Santa Catarina. Hoje é dia 21 de fevereiro, um dia de muito calor em todo o estado, aqui em Blumenau, a sensação térmica chegou a beirar quase os 40 graus, uma chuvinha nesse final de tarde deu uma refrescada, mas foi um dia muito quente. Lembrando que esse é um ano muito importante para todos nós, é um ano que a gente tem uma eleição estadual em curso, nós temos muita coisa para debater, muita coisa para estar atento, analisar os discursos da classe política, analisar os discursos daqueles que querem se colocar como representantes do nosso estado. E um deles é essa pessoa que participou muito ativamente das últimas 2 semanas do noticiário estadual, e hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que ele pensa e sobre as situações que ele vivenciou recentemente. E o nosso convidado é ninguém menos que o deputado estadual Valdir Cobalcini, ele que é líder do governo Carlos Moisés, foi uma das figuras decisivas nessas últimas 2 semanas, muito comentado. Deputado, obrigado por ter aberto um espaço na sua agenda para bater um papo com a comunidade do Médio Vale do Itajaí, de Blumenau e de toda Santa Catarina que esteja nos acompanhando. Obrigado a você, Alexandre Gonçalves. Muito boa tarde, já quase início da noite. Só uma pequena correção, Alexandre. Eu sou líder da bancada do MDB. Sim. Então tá, desculpa. É verdade. Eu confundi, desculpa. Do governo, certamente eu não teria feito a inscrição, né, Mas o senhor vê meu ato falho, foi o ato falho. Deputado... Essa correção ela é necessária, porque uma coisa seria, né, digamos, a construção do meu raciocínio. Claro. Numa circunstância ou noutra. Como eu fiz a inscrição, Alexandre e amigos que nos acompanham, em função de um próprio vácuo que se criou, eu tenho a minha vida iniciada muito jovem, já na Câmara dos Deputados, e quando ainda o Cacildo Maldaner era deputado federal, eu, saindo do Exército em Brasília, fui fazer uma visita a ele, e quem sabe, eu, do interior, lá do município de São Lourenço do Oeste, retornaria para o oeste de Santa Catarina. Ele veio daquela mesma região e, claro, talvez eu tenha sido o primeiro oestino a visitá-lo, menino, ele acreditou que eu tivesse, enfim, um potencial, e me nomeou imediatamente lá no seu gabinete. E a partir de então, lá em 84, final de 83, 84, eu comecei a minha militância partidária, tanto com ele, deputado federal, depois ele vice-governador, virou governador, em seguida veio a eleição de 94, ele candidato ao Senado, Paulo Afonso candidato ao governo. Eu andei como militante pelo estado inteiro, inúmeras vezes em Blumenau, no Vale do Itajaí, cada um dos municípios do nosso estado. Eu fui crescendo, enfim, amadurecendo e tendo o convívio de figuras, né, como o Cacildo, depois o Paulo Afonso, o governador. Eu optei, havia o desejo tanto do Cacildo que eu fosse a Brasília acompanhá-lo, porque eleito senador, e o Paulo Afonso também pela proximidade que eu tinha com a base do partido, como presidente da juventude do MDB,
me pediu, já que eu acompanhei em todo o processo eleitoral, toda a campanha, toda a organização de campanha, me pediu que eu ficasse no seu gabinete, e eu fiquei, de alguma forma, assessorando o Paulo Afonso como governador e o Cacildo como senador, já que as agendas de final de semana, elas se coincidiam, e o Cacildo, como presidente, aliás, do MDB, acompanhava sempre as agendas que nós construíamos todos os finais de semana, sem exceção, quinta, sexta e sábado. Essa era a rotina do partido, e também essa era a rotina do governo à época. E a partir de então, eu que sempre fui de bastidor, passei a ser estimulado, né? Demorou algum tempo, é verdade, para que nós fôssemos candidatos, mas fomos sem qualquer tipo de estrutura, alguém vindo sem vínculo, sem nenhum familiar que pudesse ter sido uma referência da política, mas ok, né? Ocupamos espaços importantes administrativos, a Secretaria Regional, primeiro lá em Caçador, depois a Secretaria da Casa Civil, no governo Luiz Henrique da Silveira, um governador muito forte, uma liderança muito forte, que talvez eu reputo tenha sido nos últimos tempos, ou se a gente voltar um pouco mais de forma remota, eu considero ele, né, se não o maior, dos maiores líderes que nós já tivemos. Sim. Pois não, Alexandre? Não, conclua o seu raciocínio. Só para concluir, e essa convivência com o Cacildo, Paulo Afonso, Luiz Henrique, depois também o Raimundo, embora não tenha sido do nosso partido, mas estávamos coligados com ele, eu fui pelo partido indicado para ser o secretário de infraestrutura. Enfim, me deu, acredito que uma bagagem, me proporcionou também mandato, sempre muito bem votado dentro do partido, como sendo o mais votado, e chega um momento que você é instado e você tem que colocar essa tua história à disposição para o debate. Eu tinha, no início da campanha das prévias, que se deu já há mais de um ano, eu tinha um compromisso assumido com o deputado Celso Maldaner por uma questão regional e pela ligação familiar que construída já há muitos anos. Caso ele mantivesse a candidatura dele, certamente que eu o apoiaria, e isso foi público. Isso eu falei para o Antídio, eu falei para o Dário, que o meu critério era esse. Mas, enfim, que no dia da inscrição, fiz o contato com o deputado Celso Maldaner, se ele manteria a sua candidatura ou não. Diante da negativa, e pelos apelos que eu tenho recebido já há bastante tempo, né, pelas minhas redes sociais, para que eu encontrasse coragem para anunciar em algum momento que eu colocaria dentro do partido o meu nome, e, enfim, eu acabei me inscrevendo, provocou, é verdade, uma repercussão, principalmente dentro do partido, mas também no meio político de Santa Catarina, e que chega, claro, chega as informações à própria sociedade. Mas o alvoroço foi tão grande que eu, de perfil conciliador, agregador, sempre busquei o entendimento via diálogo, e vi que nesse momento, apesar do meu perfil, talvez nós não conseguíssemos buscar o apaziguamento, né? Quer dizer, a temperatura estava muito alta, e eu optei, então, e com a concordância da própria bancada, dos dois ex-governadores, do próprio senador, que seguiu o mesmo caminho, optei por declinar, né, da própria candidatura, e que o debate seguisse, então, com o Antídio e o Dário, mas já pré-combinado de que o Dário também sairia, e foi o que aconteceu, Alexandre. Vamos lá, já era a minha primeira pergunta. Eu quero cumprimentar quem está nos assistindo, o Matheus aqui com a gente, o Rafael Neumann,
o Fredolino dizendo parabéns, deputado, o Diretório Municipal do MDB de Navegantes está fechado com o senhor, o Rodrigo com a gente, o João também aqui com a gente, a Silvia, e eu quero agradecer o pessoal que já está entrando em contato e pedir para você que está nos assistindo, para curtir, para compartilhar, para deixar seu comentário, fazer a sua pergunta respeitosa que a gente encaminha para o deputado, que esse é o espaço para que mais e mais pessoas consigam conhecer um pouco mais o pensamento do deputado Valdir Cobalcini. Deputado, agora o senhor falou em apaziguar. O seu sentimento é que o MDB está apaziguado? Não me parece, acompanhando a distância. A gente percebe um discurso do senador Dário Berger, que não é tão apaziguador, como o senhor fala que como é a sua postura, mas ele dizendo que a gestão do MDB foi desastrosa, e a gente percebe um MDB, não teve prévia, não teve esse embate, mas a gente percebe muito dividido e ninguém ainda confiando que a posição oficial do partido seja a que vai se consumar ao longo desse primeiro semestre. Bem, o Alexandre, você, num partido grande, aliás, é o maior partido em Santa Catarina, você administrar os interesses, que eles são legítimos, de tantas lideranças. Nós temos, além daqueles que estavam à disposição para disputar a prévia do senador Dário Berger, do Antídio Brunelli e do Celso Maldana, nós temos N outras lideranças que poderiam e que podem, e que vão surgindo, e é natural que seja assim. Não é fácil de você contemplar tantas lideranças com espaço em que você tem que, além do partido, também abrigar outros partidos, então vai afunilando, e ao final sobra um nome, porque não dá para a gente imaginar que nós vamos ter candidatura em chapa pura, como acontecia alguns anos atrás, em que nós vivíamos no bipartidarismo, ou enfim, 2, ou 3, ou 4, ou 5 no máximo, e agora não, agora pulverizou muito a nossa supremacia, embora nós sejamos os maiores, mas na última eleição, nós conquistamos, de prefeito, nós conquistamos 25% dos votos, o que nos dá a dianteira, sim, mas a gente não pode ter a arrogância de saber que nós vamos sozinhos para o embate contra todos. Não, a gente tem que ter a humildade de saber que nós precisamos também construir o apoio de outros partidos. Então, sempre o debate no partido, ele é efervescente, o partido que se movimenta, não apenas em tempo de eleição, de forma permanente, já há muitos anos é assim, e não é diferente agora nesse momento. A gente apenas tem que ter a maturidade de fazer o debate, de permitir até mesmo a disputa interna, né, sem que, necessariamente, a gente perca o controle da situação. E era o que estava acontecendo nesse momento em que a gente caminhava para uma divisão sem precedentes. E eu entendo que a primeira coligação do MDB é com o próprio partido, né? É absolutamente natural que tenham as suas tendências e até as circunstâncias que vão proporcionar os encaminhamentos, né? E a minha desistência foi também pensando nisso. Se nós não conseguirmos a nossa unidade, teremos dificuldades, sim, de convencermos outros partidos que devem estar conosco. Então, a gente precisa demonstrar isso. Então, eu entendo, Alexandre, de que receberam o bastão o presidente do partido, Celso Maldaner, e o pré-candidato Antídio Brunelli, e aí eu acho que as iniciativas deverão partir deles, os gestos deverão partir deles. Obviamente que o senador Dário Berger, que hoje tem o maior mandato do partido, embora é verdade, pairam dúvidas sobre qual vai ser o futuro do próprio senador, mas ele pede um gesto do partido para que ele possa, quem sabe, disputar a candidatura ao governo pelo MDB. Não posso responder também por ele, divulgou um vídeo neste final de semana, que eu confesso que eu fiquei até em dúvida sobre... Ninguém entendeu muito, né?
eu não, né, eu confesso, eu até ouvi mais de uma vez, porque a primeira vez que eu ouvi, me parecia que ele queria ser o candidato do MDB, ouvi mais uma vez e fiquei com dúvidas, ouvi a terceira vez e continuei com dúvidas, né? Então, não sei, mas o fato é de que a prévia aconteceu, se não teve votação, mas atendeu aquela resolução que foi construída de forma monocrática, e aí também nós criticamos a forma como foi editada essa resolução, sem nenhum tipo de debate, mas, enfim, eu quero olhar para frente e acho que o Antídio, ele tem a oportunidade agora de viabilizar sua candidatura, até porque ele tem que renunciar ao mandato de prefeito até o dia 2 de abril. Até lá, ele tem esse espaço para a sua própria decisão. Eu me coloco agora no lugar dele, se ele conseguir construir uma composição, né, que tenha levar a vitória, é muito difícil, a gente aqui não tem nenhuma condição de afirmar, mas, enfim, um projeto que crie uma expectativa de vitória, acho que a sua decisão será pela renúncia. Por outro lado, e aí ele não pode reclamar que o partido não tenha lhe dado esta possibilidade, né? Quando eu saí da disputa, acho que também, de alguma forma, nós abrimos caminho para que isso acontecesse. Agora, eu acho que compete, e a responsabilidade maior pela construção da unidade, né, é de quem está na condução do processo, né? Eu já estava em campanha para deputado federal, eu vou continuar, vou retomar essa discussão, embora, claro, considero que também não é que seja prematuro, mas nós temos um ano ainda de muito trabalho na Assembleia, no Congresso Nacional, tem muitas pautas ainda que precisam ser vencidas ou continuadas, então essa pauta ela tem que continuar e a gente vai conciliar isso nos finais de semana, obviamente, e com o pré-calendário eleitoral que já está em curso. Deputado, vamos lá. O Marcelo aqui parabenizando o senhor pela atenção dada aos catarinenses, o Maurício também lhe cumprimentando, o nosso amigo aqui, o doutor Ronaldo Gonçalves. Boa noite, Alexandre, Informe Blumenau, sempre antenado na atualidade. Obrigado, Ronaldo. Deputado, o seu currículo, claro que lhe qualifica para concorrer a qualquer cargo pelo MDB, como o senhor disse, 3 vezes seguido como deputado, o senhor foi já secretário de Estado, tem uma experiência bastante interessante com serviços prestados. Mas o que se fala muito também é que essa divisão do MDB tem como pano de fundo um flerte, um namoro com o governador Carlos Moisés, que não se define para qual caminho vai, para onde vai, e, inclusive, chegaram a falar que o senhor estaria, a sua inscrição na prévia, também teria a ver com o senhor ocupar um espaço do governador Carlos Moisés. A minha pergunta, como é que está essa relação? Porque a bancada estadual, e aí eu cometi o ato falho de colocar o senhor como líder do governo, mas vocês estão numa sintonia muito próxima do governador Carlos Moisés, né? Então, eu pergunto, como é que se encaixa essa indefinição ainda do governador Carlos Moisés, que também, o senhor citou o prazo do prefeito de Jaraguá, também é um prazo-chave também para o governador se definir, que é o final de março até o dia 2 de abril. Bem, eu, Alexandre, defendia na executiva do partido, que o partido como um todo, não a bancada, o partido, através das suas instâncias, bancada é uma das instâncias, aliás, é forte, a bancada, numericamente, nós somos 9 deputados estaduais, é a maior bancada do MDB do Brasil, e muito bem distribuída, geograficamente em Santa Catarina, com a presença em todo o estado, mas temos outras instâncias, uma delas é a executiva estadual, o diretório estadual, a convenção, que é a maior das instâncias, enfim, que nós tínhamos que levar
também aos nossos segmentos do partido, essa discussão, nós precisaríamos resolver essa discussão, e não houve o devido encaminhamento, né, não se exauriu essa discussão. O presidente Celso fez o convite ao governador para que se filiasse ao partido, e não se deu a oportunidade de que ele respondesse se sim ou se não. Claro, agora, não sei exatamente como tratar. A minha afirmação, antes, ainda no momento que eu estava inscrito, eu fiz apenas campanha propriamente dita, não foi nem um dia, porque no início da agenda, foi uma agenda ainda de pré-candidato a deputado federal, naquela quinta-feira que eu me inscrevi, quinta, sexta, sábado e domingos, apenas domingo de noite e segunda-feira, que eu pude fazer alguns contatos, mas em todos eles eu afirmei categoricamente que a minha candidatura, caso vitoriosa, ela seria um instrumento do partido. Uma vez concluída a prévia em que eu me sagrasse o vencedor, eu entregaria a condução ao partido. E esta afirmação sepultava qualquer tipo de outra interpretação. Eu jamais seria candidato para guardar vaga para alguém. Tem um vínculo, aliás, eu não quero estabelecer nenhum tipo de comparativo, mas se buscar a minha história, não só pelo tempo de filiação partidária, mas a história, creio que num comparativo, sem estabelecer, mais uma vez, qualquer tipo de parâmetro para comparar, mas ela é mais longa do que do próprio senador Dário e do prefeito Antídio Lunelli. Então, eu venho de chão de fábrica no partido, e é difícil, muito difícil, num partido tão forte como esse, você vir lá do chão de fábrica e ascender à posição mais elevada dos cargos eletivos do nosso estado, que é governador. Então, você tem uma imensa dificuldade, não é apenas uma maratona com obstáculos, mas são muitas maratonas que você precisa vencer, e alguns desistem no meio do caminho, dada essa dificuldade. Até mesmo para ser candidato a deputado federal, demorou alguns anos para que eu tivesse esse espaço. Então, essa dificuldade, ela é inerente a partidos grandes, a complexidade, como é o nosso partido, que tem uma tradição democrática. Então, o suplente de vereador, ele fala tanto quanto fala o senador da República, o governador de estado, não tem quem mande no MDB. E como? E não tem quem mande porque a gente não ousar um dia de levantar o dedo, peraí, eu também quero ter uma oportunidade. Foi isso que aconteceu, mas eu acho que, assim, essa demonstração, em pouquíssimo tempo, demonstrou que é possível, sim, é possível que a gente, num momento seguinte, não nesse ano ainda, que tenha a convenção, que ela é a decisão definitiva, mas eu não colocarei o meu nome nem para governador, nem para senador, nem para vice-governador. Eu vou focar na eleição de deputado federal agora, num momento seguinte, em 2026, claro, falta muito tempo ainda, mas para evitar surpresas como aconteceu agora, e para o debate não ser o mesmo que aconteceu, desde já, que ninguém se surpreenda em relação àquilo que vai acontecer no futuro, porque eu acho que essa rápida incursão valeu, né, para que no futuro eu possa reapresentar. Tanto é verdade que quando nós publicamos a nota, eu disse que eu não estava desistindo, eu estava adiando, né, o que eu pretendia que acontecesse no futuro. O senhor já está fazendo uma pré-campanha antecipada a longo prazo, né, deputado?
Vamos lá. Deputado, para não perder esse fio, eu quero lhe perguntar duas situações. Conversando com o presidente do MDB aqui de Blumenau, meu amigo Daniel Ostin, parabenizando pela entrevista e falando da sua trajetória no MDB. O Daniel é um grande quadro aqui em Blumenau, também conheço ele há bastante tempo. Obrigado pela audiência, Daniel. Insistindo na questão do Carlos Moisés, com a sua experiência e com a sua aproximação do senhor da bancada estadual com o governador, o senhor imagina alguma possibilidade do governador vir a cerrar as fileiras do MDB? Ele tem dito que não quer trabalhar numa sigla grande, numa sigla tradicional. Por outro lado, ele também tem manifestado que gostaria de contar com o MDB. O senhor até citou os prefeitos do MDB, é um conjunto significativo de prefeitos, importantes prefeitos da cidade. Eu lhe pergunto, o senhor acha que tem essa possibilidade? E a segunda pergunta, numa eventualidade do governador ir para um partido menor e tentar construir uma aliança, se fala muito no Podemos agora novamente, se citou Cidadania, se citou outros partidos, o senhor acha que o governador pode liderar uma composição com o MDB, mesmo ele não estando no MDB? Olha, essa circunstância, ela vai se confirmar ou não, se o Antídio, que é o nosso pré-candidato a governador, se ele chegar à conclusão, eventualmente, de que ele vai em frente e renuncia, eu acho difícil de haver mudança de cenário. Por outro lado, se não acontecer a renúncia do prefeito Antídio, abre esse caminho para a construção, sim, estou falando isso hipoteticamente, né? Não tenho nenhuma autoridade, nenhuma condição de abrir ou de fechar a porta. O que tem acontecido com a bancada é que, a partir do momento em que se tomou uma decisão, aquela decisão, ela teve um compromisso de governabilidade e compromisso de estabilidade política. Nós não imaginávamos, naquele momento, que o Moisés pudesse buscar a sua reeleição. Nós imaginávamos que ele concluísse o seu mandato, mas é um direito que ele tem, e dada a nossa proximidade, e por ver que, também acompanhar, pode ter problema? Pode, mas o seu dever de casa, de fazer os ajustes necessários, enfim, do enxugamento da máquina, de permitir esse crescimento de receita, e de partilhar com os municípios essa receita, e também de executar obras, né, que estavam paralisadas, ou eram aguardadas há algum tempo, e que ele, enfim, conseguiu resolver essas questões, e ampliou, ou criou a política hospitalar de Santa Catarina, em que os hospitais viviam com o chapéu na mão, para buscar migalhas, e agora, né, os hospitais filantrópicos em Santa Catarina recebem os seus recursos, todos os meses, de acordo com a sua produção. Enfim, como essas pautas, elas avançaram, e que eram pautas que nós defendíamos, sim, a bancada, ela não decide a filiação do governador, mas ela pode indicar ao partido que esse assunto deva ser tratado, e nós, em momento algum, tivemos a pretensão de fazer o convite ao governador, achando que isso se tornaria um fato consumado. Não, eu sempre defendi que o partido como um todo tratasse desse assunto, o que não aconteceu, e por isso ficou essa coisa meio mal resolvida, Alexandre. Então, agora nós temos um candidato, e ainda fala-se eventualmente na filiação do governador Moisés. Essa palavra não é minha, essa palavra vai ser do partido, dependendo, né, dos desfechos, né, até o dia 2 de abril. Se o prefeito Antídio não renunciar, aí não há mais o que falar sobre esta possibilidade, Alexandre.
Deputado, duas perguntas para encerrar. Eu vou fazer uma última pergunta sobre o seu mandato, algumas atuações, até para que o eleitorado do Vale do Itajaí conheça, mas a última pergunta. Se o senhor, candidato a deputado federal, o senhor tem uma liderança importante no MDB, tem tudo para emplacar o mandato na Câmara dos Deputados. O senhor se sentiria mais confortável fazendo campanha para o Antídio ou para o Carlos Moisés? Você quer... eu vou te dizer, aquele candidato escolhido pelo MDB é aquele a quem, né, por uma questão de fidelidade partidária, a quem eu vou trabalhar. Nesse momento aqui, eu não quero qualquer declaração que eu fizer, ela provoca talvez um estrago ainda maior. Então, eu não posso responder, e acho que tu tens todo o direito de fazer essa pergunta, e estranharia se você não fizesse, Alexandre, mas você vai ficar com essa resposta que não é em cima do muro, não, ao contrário, eu sempre fui assim, a gente discute até o momento que chega no limite. A partir daí, aquele escolhido terá o apoio de todos os demais, né? Como nós não chegamos ainda a esse limite, tá? Então eu quero dizer que dentro do espaço que nós tivermos, se tiver um espaço para discutirmos outra candidatura, que seja do Moisés, que, claro, ele tem demonstrado, ainda que não publicamente, mas tem demonstrado que gostaria de estar filiado ao partido, e essa é uma decisão que não cabe a mim, que não cabe à bancada, é uma decisão, se a circunstância permitir, o partido é que tem que resolver isso. Maravilha. Para encerrar, deputado, o senhor falou, o senhor está colocando seu nome para candidato a deputado federal, ainda é pré-candidato. Para o eleitorado do Médio Vale do Itajaí, para o eleitorado do Vale do Itajaí, o que o senhor pode dizer do seu mandato atual, de qual é a sua visão sobre a política nacional? Bom, eu quero chegar na Câmara dos Deputados para trabalhar com esse foco. O que é possível dizer? Bem, eu tenho trabalhado muito com o setor produtivo, tenho trabalhado buscando apresentar resultados. Obviamente que nós temos também pautas sociais, como é a educação, como é a saúde. Eu vejo que o nosso Estado ainda precisa evoluir em termos de qualidade de educação, na questão da distribuição da saúde, descentralizar, principalmente alta complexidade, acabar com essa tal de ambulancioterapia pelas estradas em Santa Catarina, em que nós precisamos ainda muito de fazermos os tratamentos, até mesmo exames e até consultas. É difícil de alguém imaginar que saia alguém de São Miguel do Oeste, lá no extremo oeste de Santa Catarina, e venha a Florianópolis uma criança para fazer um tratamento de câncer aqui. Isso não pode. Florianópolis é uma referência para qualquer tipo de doença para o restante do estado. Então, nós precisamos avançar nisso. Essa, sem dúvida alguma, que é uma das bandeiras que eu vou continuar trabalhando, e, obviamente, que a pauta de infraestrutura, embora eu não seja do Médio Vale do Rio Itajaí, mas conheço muito bem, sou usuário muito da 470, e tem que acabar com... chega a ser vergonhosa a situação da 470, quando o Estado, né, tem que aportar 350 milhões para a obra praticamente não parar, né? E ainda você tem que negociar em Brasília para ver se aceitam ou não. Eu já participei enfim, de romarias em Brasília, para a gente buscar alguma coisa, não para oferecer alguma coisa, como aconteceu. Então, é vexatório isso, que Santa Catarina tem que se colocar nessa situação, e eu não estou nem falando aqui de A, de B, de C, não quero entrar nessa discussão aí, porque o radicalismo que tomou conta, né, do nosso país, seja de direita, seja de esquerda, eu quero ter a capacidade de raciocinar, de dar as minhas opiniões, enfim, de contribuir, não apenas com o debate, mas para tentar não ficar só também no discurso. Mas eu vejo que o Vale do Itajaí, aliás, a 470,
houve um grande manifesto de empresários do Oeste de Santa Catarina, tratando também da 470, que por ela passam dezenas, centenas, milhares de caminhões que vêm aos portos aqui de Navegantes, de Itajaí, com as cargas vindas do Oeste. Então, ela é importante para Santa Catarina, não é só para o Vale do Rio Itajaí. Então, a infraestrutura, até porque eu passei pela infraestrutura, vai continuar sendo, sim, uma das bandeiras. A questão de ferrovias, as nossas rodovias, elas praticamente não mudaram. De quando construídas, elas permanecem as mesmas. Nós só temos uma rodovia completamente duplicada em Santa Catarina, que é a 101, e a 470, que se arrasta. Aliás, quando concluída essa etapa, imediatamente, ou antes mesmo de concluir, tem que se pensar de Indaial, no sentido oeste, nós temos que ampliar aí a 280, pelo amor de Deus, a 282, que é a maior rodovia em Santa Catarina, a maior perigosa. Nós infelizmente roubamos esse título da 470. Hoje a 282 é aquela que mais mata em Santa Catarina, em números absolutos, e você não vê essa rodovia ampliada, não cria espaços para ultrapassagens. Então, eu passo também muito pela 282 e, infelizmente, testemunhei muitos acidentes, quase que semanalmente. Então, esta pauta infraestrutura, ela sempre vai me acompanhar. Obviamente que isso vale para o Vale do Itajaí, isso vale para Santa Catarina como um todo. Deputado, para encerrar, um abraço aqui para Iris Ramos Matos, que está nos acompanhando, o Juarez também, deputado Cobalcini, um dos mais atuantes, e ele fala, tá certo, deputado, conforme a resposta tem consequência. É isso aí, mesmo. Se você me permitir, Alexandre, para concluir, claro. Eu quero aí o Daniel Ostin, mandar um abraço para ele, para o Daniel, nosso presidente aí. Quero também dizer, o Paulo França é um grande amigo que eu tenho em Blumenau de muitos e muitos anos. Foi seu adjunto, né? Foi meu secretário adjunto, aliás, de uma competência, de uma seriedade, de uma honestidade, né? E me ajudou muito, enfim. Eu precisava fazer esse registro antes de concluir, e antes de concluir te agradecer, Alexandre, sempre à tua disposição, se entender que a gente possa trazer alguma informação relevante, estou sempre ao seu dispor, e agradecendo mais uma vez. Deputado, eu que lhe agradeço a deferência, eu sei que a sua agenda é bem apertado, conversar com o Informe Blumenau, conversar com o pessoal aqui do Vale do Itajaí, certamente foi bastante importante. O senhor foi um dos personagens decisivos da última semana, era importante que a gente ouvisse das suas bocas muitas das coisas que estão sendo faladas. Mais uma vez, muito obrigado ao deputado Valdir Cobalcini, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora com essa entrevista, lembrando que ela já está na capa do nosso site, vai ficar no nosso Facebook, vai para o Instagram, vai para o YouTube. Se você não conseguiu assistir toda, quando você puder, assista, compartilhe, comente, para que mais e mais pessoas consigam ver essa entrevista e entender as posições do deputado, lembrando que esse é o nosso papel como veículo de comunicação, abrir espaço para que as nossas lideranças exponham suas ideias e suas ações. Obrigado, que façamos uma excelente semana de trabalho a todos. Na próxima segunda-feira tem mais Informe Blumenau Entrevista. Mais uma vez, deputado, obrigado pela sua deferência. Abraço.